Atenção! Então a gente pode começar falando com vocês, não podemos deixar de falar do título conquistado pelo Atlético Paranaense. Campeão sul-americano, uma alegria para sua torcida, para o clube, que vivendo um bom momento, enfim, já teve até a votação dos sócios para permitir a chegada de investidores, pode se transformar num clube empresa, enfim, o Atlético agora ergue o seu troféu. E do outro lado, o Bragantino, que beirou, bateu na trave, quase conseguiu também o seu primeiro título internacional, uma curta passagem, ou uma curta permanência no topo do futebol brasileiro, e está ocupando grande espaço, está bem, faz um trabalho importante, enaltecido por todo mundo. Vamos falar então, Bruno, começa com você. Atlético campeão, Bragantino vice, foi aquilo que a gente esperava, um jogo meio amarrado, meio feio, né? Mas de qualquer maneira, valia a taça. Sim, o jogo realmente foi bem amarrado, o gol do Nicão no primeiro tempo e depois poucas chances dos dois lados. E o Atlético, ele não é uma novidade mais, né? O Atlético já é um time bem consolidado entre os grandes times, os bons times do futebol brasileiro. O Atlético é um time que sabe muito bem da sua realidade, isso é importante. O Atlético não sai aí disputando jogador com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, porque eles têm consciência que não tem condição de disputar. Porque às vezes você começa a ganhar, aí você começa a achar, não, agora eu posso gastar mais, agora eu posso disputar com esses aqui. Eles sabem que não. Eles sabem que o jeito que eles podem brigar com times que arrecadam mais que eles é fazendo diferente, buscando um caminho de andar com o que eles podem, revelar jogadores, negociar. O Atlético é um time que sai um pouco da mesmice até na escolha de treinadores em vários momentos, e os treinadores que eles... O Atlético até troca bastante de treinador, mas eles mantêm sempre a mesma linha. Dificilmente você vai ver um técnico muito defensivo no Atlético, eles têm mais ou menos uma linha um pouco mais ofensiva de jogo. Hoje o futebol tem o Paulo Autuori coordenando, que é um cara que sabe muito, é um cara de muita qualidade, de muita experiência. Então, o Atlético investiu em estrutura, tem um ótimo estádio, um ótimo centro de treinamento, e pegar o que o Atlético teve nos últimos anos, até por ser um time sem um grande poder aquisitivo, assim, ele não é um time que arrecada tanto como os outros, ele tem que vender. E aí ele revela Bruno Guimarães, vende, revela Renan Lodge, vende. E vende até aqui no futebol brasileiro. Vendeu Pablo para o São Paulo por uma grana muito alta, vendeu Rony para o Palmeiras, vendeu Léo Pereira para o Flamengo. Então ele sabe que pegou esses aí o Bambu de graça e vendeu. Vendeu, pegou do Santos de graça e vendeu para a França. Então é um time que trabalha muito dentro da sua realidade, de uma maneira profissional, tem uma gestão profissional, paga em dia, investiu em estrutura, revela jogadores, que sabe que não tem grana para disputar com os grandões do Brasil a contratação de atletas, e vai trabalhando dentro do que pode. O que ele pode? Ganhar brasileiro por pontos corridos é difícil, mas dá para fazer boas campanhas, classificar para uma Libertadores, como ele classifica com frequência. E nas Copas dá para ele chegar. Tá na final da Copa do Brasil de novo, ganhou em 2019, ganhou a segunda Sul-Americana. Quem sabe aí numa Libertadores ele consiga chegar um pouquinho mais longe. Ganhar é difícil, mas pode chegar numas quartas, numa semi, pegar uma chave favorável, e a partir daí o Santos, com muito menos organização, chegou numa final. Então o Atlético tem muito consciência do que pode fazer. Aposta muito nas Copas, faz bons campeonatos brasileiros, revela, vende e contrata jogadores dentro da sua realidade. Então é um time muito bem organizado. Ser bem organizado já é um diferencial grande aqui no futebol nacional. Legal, é verdade. O Atlético Paranaense tem feito mais com menos. Sim, sem dúvida. De todas as maneiras, né? Tem feito mais com menos e tem ocupado um espaço importante, sim, nos últimos tempos. E o Bragantino também tem feito uma boa apresentação, tem caminhado bem no campeonato nacional. Fausto, falando um pouquinho dessa conquista do Atlético Paranaense e também do Bragantino, que também apareceu, uma competição internacional importante para ele. Diga, Fausto. Ô, Vanderlei, fazendo uma análise de investimentos, de clubes que estão se organizando, foi tudo meio perfeito esse ano, né? Se a gente analisar. Por quê? Porque numa final de Libertadores da América temos aí Flamengo e Palmeiras, que são dois grandões, economicamente também os maiores, junto com o Galo Mineiro, e chegaram a uma decisão. Galo Mineiro chegando em pontos corridos. E aqueles que estão um pouquinho atrás na questão econômica, mas de organização não devem, chegaram a uma final de Sul-Americana, que é o Bragantino e o Atlético Paranaense. Então o desenho desse ano da temporada talvez seja um dos melhores dos últimos anos, olhando e analisando a justiça e o que o futebol tem que ser, né? Que o investimento vale muito, a organização vale muito. Então,
totais merecimentos, chegaram à decisão Bragantino e Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense em mais uma decisão, que é a decisão da Copa do Brasil, que eu aponto o Atlético Mineiro como favorito, porque ele tá nesse degrau de Palmeiras e Flamengo um pouquinho acima do Atlético Paranaense. O gol do Nicão foi um golaço. Final de Sul-Americana, final de Libertadores, finais em si, normalmente são jogos amarrados, são mesmo. Ontem, os jogadores protagonistas da equipe do Bragantino ficaram devendo, como o Arthur. O Arthur não jogou nada ontem, mas também não dá pra jogar todo o peso. Sábado, aliás. E o que eu achei legal, o Alberto Valentim deu uma entrevista. Você lembra quando a gente falou muito aqui? Será que o Luxemburgo tem alguma coisa na conquista do Palmeiras, na Libertadores da América? Na minha opinião, iniciou-se um trabalho e tem ali, querendo ou não, os seus méritos dentro da conquista da Libertadores do Palmeiras. A mesma coisa do Antônio de Oliveira. E o Alberto disse isso na coletiva, né? Enaltecendo o treinador português pelo que ele tinha feito no comando do Atlético Paranaense, né? Então é muito legal isso tá acontecendo. Os times organizados, bem estruturados, os times que estão fazendo a diferença, e os grandões, Vanderlei, como São Paulo, Santos, Grêmio. O Grêmio é quase uma aberração que está acontecendo. Eu tiro desse São Paulo Santos aí. Mas outras equipes, Cruzeiro, Vasco, ó como estão ficando para trás. Então é bom acordar. Até brinquei com o Daniel Lian, Vanderlei, durante o jogo, ele tava na jornada. Eu falei, ó, não era para um São Paulo estar numa final de Sul-Americana? Né? Pela grandeza de um São Paulo, se organizar. Né? Então, se tivesse mais organizado, era para estar numa decisão. Então, parabéns ao Atlético, parabéns ao Bragantino, um trabalho que talvez nem o time de Bragança esperava que fosse tão rápido assim, né? Chegar a uma decisão tão importante, e essa vitória do Atlético só reafirma o que a gente sempre diz aqui, que o Atlético já é realidade, já vai brigar por títulos, e principalmente em Copas, que eu acho que nesse momento é o que dá pro Furacão, né? Mas é um time já campeão brasileiro, já é bicampeão da Sul-Americana, enfim. Não, que a gente estava falando do Atlético Paranaense, né? Sim. Você falou do número de títulos que o Atlético conquistou, inclusive 2 Sul-Americanas e uma Copa do Brasil, e pode conquistar outra Copa do Brasil. Tá na final. Tá na final da Copa do Brasil. Não, um detalhe, decide em casa, afinal. O Atlético Mineiro joga a primeira no Mineirão. Sim. E o jogo de volta é na Arena da Baixada, em Curitiba. E tem público. E quando é que são as datas? Isso conflita de alguma forma? Depois do brasileiro, né? É 12 e 15. O brasileiro acaba numa quinta, domingo o primeiro jogo, quarta o segundo jogo. É isso aí. Quer dizer, o Furacão pode sair esse ano como grande campeão dos clubes brasileiros, o maior vencedor do ano. Uma coisa que o Vamp falou aqui, vendeu recentemente Bruno Guimarães, jogador de seleção, Renan Lodge, jogador de seleção. O Pablo, Craco, São Paulo, jogador de seleção. O Rony tá no Palmeiras. O Bambu, que é o zagueiro do... O Rony no Palmeiras. No título da Sul-Americana de 18, tava lá emprestado, mas tava lá o Rafael Veiga também. É verdade. Teve na muito Copa do jogador Brasil bom no que eles Atlético. ganham o Rony fundamental, né, naquela conquista. Parabéns mesmo, hein? E pra quem se lembra, né, alguns anos atrás, o Petralha deu entrevista falando o Atlético vai ser um dos maiores clubes do Brasil em breve, que eu vou levar pro nível de Libertadores, Mundial, e muita gente deu risada, assim, claro, vai lá, tal. E tá aí. Né? E acho que não tem sinal maior do que a gestão e a importância da economia nos clubes fazem do que essa final. É um gestor. Um gestor. Você tem uma equipe de gestores, nós vamos acelerar. É o caso do Atlético Os Paranaense. 2 goleiros campeões olímpicos com o Brasil eram do Atlético. O Everton, quando foi campeão, era do Atlético, e o Santos agora também. Baita goleiro Santos também. Parabéns pro Atlético. Um golaço do Nicão, que é mais um desses casos à la Michael, assim, que venceu tudo na vida. Todas as dificuldades possíveis o Nicão enfrentou. Ontem eu fiz esse jogo, eu falei, o Nicão, pelo lado do Atlético Paranaense, pode desequilibrar. E pelo lado do Red Bull Bragantino, o Arthur, né, que não foi bem. O Arthur. Eu tava de olho no Elinho, né? O São Paulino, como eu, se lembra que uma vez o Elinho entrou e fez um golaço contra o Flamengo. Nunca mais eu lembro do que o Elinho fez. Golaço. Eu fiquei esperando Eu tava lá no Morumbi, Puta, foi um golaço, uma canhota impotente. Mas foi isso. O Bragantino tá de parabéns também. Aí o gol, pra quem nos assiste pela TV Que Jovem golaço Pan. do Nicão. Você pegar uma chicotada, né? O voleio, né? Pegou com um raro voleio, rapaz. Olha o voleio que ele deu. Uma bike, voleio, sei lá, né? É um voleio. Lindo. Teve um leve desvio, a gente vê até aí, acho que nessa imagem dá pra ver o pequeno desvio que tem o chute do Nicão. A falha aconteceu aí no lateral, né? Pra sair um gol tem que ter uma falha, né? Tem um pequeno desvio
Ali no. Mas mesmo assim, no a bola. Edmar. No Edmar, mas a bola aí, ali, enfim, defensável, uma pancada. Merecido. Merecido. É um clube muito mais acostumado com decisões do que o Bragantino. O Bragantino está começando. Então, quem é que está acostumado de verdade a decidir? O Atlético. Ele sentiu bem menos essa Com decisão. certeza. Parabéns, Com certeza. Atlético. Agora, queria só pontuar que a gente tem muito a aprender. A Comebol aí precisa assistir 10 anos de Super Bowl, entendeu? Assistir alguns jogos da NBA para entender o conceito do show. E nada a ver com os Barões da Pisadinha, que são ótimos. Eles estavam lá ontem pro show, eu já te superei. Só que a estrutura é uma coisa que dá uma certa pena, eu confesso. Assim, a dança é mal treinada, os caras estão ali meio com a equipa que eles levaram lá e se viraram. É aquela coisa meio latino-americana. Quando a gente compara o que é feito numa NBA, no Super Bowl, né, NFL, né? E a gente vê o que a gente faz aqui, não pode. Foi um certo. Eu fiquei com uma síndrome assim. Eu fiquei com o meu síndrome de vira-lata. Isso aqui tá meio. Covardia. Eu discordo de você. Você discorda, velho? Fala pra gente o lado discordo porque é o seguinte, raiz assim, disso. Por exemplo, se pegar no sábado, o estádio vai estar lotado. Sim, vai ser diferente Lotado. de final do Sul-Americana já. Entendeu? Libertadores é Aí diferente. você bota lá, fica legal. Não ficou legal que você olhava o estádio, não tinha poucas pessoas. Mas não é só isso, não é só isso. estrutura. Tô falando, eu postei na minha rede social, eu chamei de dança do sapo. Era uma turma super legal que foi lá fazer uma dança. Meu irmão, era um negócio um pouco. Não Tô tava dizendo muito, aqui, a gente não tem mimimi. Era não uma tava coisa muito meio- bem ensaiado, Não né? tava Igual- ensaiado. não é super- Ensaiaram na sexta, fizeram um show no sábado. Aí, sabe? Tipo isso. não é a Shakira, velho, que veio aqui na abertura da Mas Copa por do isso Mundo. que eu tô dizendo, por que a gente tá Traz tão a vira-lata, Shakira, velho? Foi a nossa final É esportiva Brasil, do velho. continente. Isso é Brasil, gente, é Aqui é gostoso. Brasil, vai ter que fazer melhor, pô. Um amigo meu vocês que tava mandam assistindo, essa- ó. E a Shakira é colombiana. Ela é colombiana, meu amigo que tava do Colômbia. lado falou: peraí, mas se é Barões da Pisadinha na final do Sul-Americana, na final da Libertadores vai ser a Shakira. o pilhado, Caramba, aí precisa de investimento. O Barões pilhado é bom. acabou de mostrar o que é Brasil ali no meio do povão, pá. Todo mundo ali louco. Pô, você quer aquele negócio que a febre trânica, ó. Não E eu quero sou café César. trânico, não quero. Fred e Bruno vão me encontrar no pub em Londres, vamos tomar um café às 15h30 em ponto. Para, meu irmão. Não é isso, Ô, velho. Não é Pedro, isso. Eu que queria um isso? show. Sabe qual é a parada? No Super Bowl, enquanto o Barões da Pisadinha tá cantando, tem 3 aviões passando, 12 foguetes Você explodindo queria atrás, câmera, CGI. uma final de Sul-Americana, 2 times brasileiros que vem o Rick Martin. Eu queria, não, Rick Martin foi você que queria. Eu queria ali uma atração à altura da. Mas Barões da Pisadinha era, eu queria a estrutura. Barões é bom, mas Barões a estrutura. bom. Podia ser o Barões da Pisadinha com outra estrutura melhor. Você não sabe, eles Eu queria fizeram na mais. final da... Eu sempre fui um defensor igualzinho você, Vamp. Mas eu me rendi. Sabe por quê? Você sabe que eu me Aí rendi. depois eu falo Eu essa sempre fui, zacaiada aí porque de... eu sou brazuca demais. Eu sou também. Brasil, velho. Aí eu comecei a ver os shows que os caras fazem antes de corrida na Europa, por exemplo. Puta, impressionante. Meu Deus, é um negócio assim descomunal. Você fala, meu Deus do céu, nós precisamos aprender muita coisa ainda. Você que tem aquela corrida em Silverstone, na Inglaterra, vem os aviões da Força Aérea Inglesa, fazem um negócio maravilhoso. O E é espetáculo no 5h30, grid exatamente. É legal pra caramba, que é tudo bem na maravilhoso. hora. É tudo maravilhoso. Você não viu, Copa não, do Mundo. rapaz, ó, Abertura de Copa o desfile do de Mundo. 7 de setembro aqui, Independência, pô, os tanques nossos, tudo saindo fumaça. Então, Pô, da hora, cara, no Brasil. Que da hora, Os caras que- pegou os tanques, bota os tanques. isso é várzea. Se tiver uma guerra, eu corto os dedos pra não dar tiro em ninguém. Eu sei.